Vamos falar da gasolina agora. Com alívio no preço internacional do barril de petróleo e na cotação do dólar, o preço da gasolina produzida pela Petrobras caiu 26% nas refinarias de setembro para novembro. Mas por que essa redução não está chegando na gente? Por que não está chegando no consumidor? É o tema que a gente vai conversar agora com o economista e professor da UBRA, professor Marcel Jaroski. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bom, vamos começar entendendo o seguinte. Ó. A gente viu a reportagem do gás. Realmente, o gás tem outras questões, outras relações, e ele acaba sendo reajustado pela Petrobras. Mas o problema é que a Petrobras e as refinarias estão reajustando a gasolina para baixo. Sim. Mas não chega na bomba. Reportagem do UOL mostra que essa queda não está chegando para o consumidor. Por que isso acontece, professor? Porque, vamos ver assim, o preço da gasolina, né, na verdade, ele é uma commodity, o preço do petróleo é uma commodity, então é determinado no mercado internacional. Então, não é explicado puramente por razões econômicas, tá? Então, repare, assim, em 2007, desculpe, Sim. o preço estava 42 dólares o barril. Tá. Anos depois, baixou para 29. Mas isso aí, ou seja, mas por que acontecem esses movimentos, né? Se a gente for ver lá, os Estados Unidos, primeiro começou a produzir gás de xisto, assim iniciou o preço. Depois fez um acordo com a Arábia Saudita, a fim de prejudicar outros países, enfim, é mais questões geopolíticas, né? Não é puramente econômico. Para a Arábia Saudita influenciar para derrubar o preço do barril. E aí prejudica a Irã, prejudica a Venezuela, enfim. São adversários politicamente. Perfeitamente. E aí você fica nessa questão geopolítica, tá? E aí o preço do barril passou de 42, foi para 30, agora está 80, enfim. Então ele fica oscilando. Então não é explicado por puras razões meramente econômicas. Ocorre que, ademais, o petróleo e os que se derivam dele, precisamente a gasolina, né? É um insumo básico da economia, ou seja, tem reflexos indiscriminadamente em todos os setores. Sim. Então, repare, e nós somos autossuficientes em petróleo bruto, né? Mas não em petróleo fino, né? Uma diferença. Então, nós temos que exportar um pouco o bruto, importar o fino, para atender toda a nossa demanda interna. Então, como se trata de um insumo básico, você não pode deixar ele oscilar ao bel prazer do mercado, porque uma coisa é o preço da banana prata, que a gente compra no supermercado, variar, não vai afetar nossas vidas. Agora, se o preço do combustível variar, tudo que a gente compra indiscriminadamente... Até o preço da banana. Perfeitamente, até o preço da banana. Então, por essas razões, você não pode dar baixou, aumentou, não é ideal que se chegue no consumidor. Por quê? A Petrobras, então, para explicar assim, quando o câmbio desvaloriza ou valoriza, ela vai fazer o quê? Ela tenta suavizar esse impacto, para que não tenha um grande reflexo no índice de inflação. Agora tem outro lado da moeda, né, professor? Você aí de casa sabe. Quando o reajuste é para cima, quando aumenta o preço na refinaria, é um tapa e dois tombos, né? É imediato o repasse para a gente, quando já não vem com uma mordida a mais, uma beliscada a mais, porque aí tem gente que se aproveita, o mau fornecedor. Sem dúvida. O que isso acontece agora? Aí eu quero saber o outro lado da moeda, né? É a ganância só que explicaria? Pode ser questão dos postos, aí vai ter questão dos impostos também, né? Que faz subir. Muito se fala da relação também entre refinaria e o posto, tem no meio o distribuidor, né? Tem toda uma escala que todo mundo tem que ganhar um pouco, né? Mas realmente, depois que sobe, difícil baixar, né? É difícil baixar. Pois é. Essa lógica se dá pela política de preço adotada pela Petrobras, como a gente estava falando, tentando suavizar isso, em que o valor do combustível está atrelado ao mercado internacional. Dá para imaginar, muito se questionou isso sobre essa política de preço, se ela é lesiva ou não para o país. Veja, assim, a gente está tratando do insumo básico, né? Então, se pegar, por exemplo, assim, o governo Lula e depois o governo Dilma, o que se fazia? Quando havia uma depreciação do câmbio, ficava mais caro importar combustível, eles adotavam a seguinte política, né? Eles iam reduzindo a CID, o imposto sobre o combustível, a fim de quê? A fim de que eles conseguissem segurar o preço do combustível, né, que a gente estava conversando antes, para quê? Para ele ficar num nível razoável e isso não dar reflexo inflacionário. Então, é uma estratégia de governo, porque se trata de um insumo básico, né? Todos os países subsidiam, a maioria absoluta, subsidiam combustíveis. Isso é importante falar, porque a gente sabe. Não, exatamente. Os Estados Unidos subsidiam abundantemente e tal. Bom, mas isso é natural, porque é insumo básico, como eu te falei, né? Sim. Não pode oscilar. Bom, então era uma estratégia, mas o que acontecia, então? Você tem essa política de governo. Bom, vamos subsidiar combustível, enfim, ou precisamente baixar impostos para que não
chegue muito forte no consumidor. Agora, quando chegou o governo Temer, ele adotou outra estratégia, outro entendimento. Ele disse, não, vamos atrelar o mercado internacional e aí se viu, né? Que atrelar o preço do insumo básico dá reflexo como na greve dos caminhoneiros. Nesse caso, por exemplo, aí vamos entender os prós e os contras. Claro. Né? Nessa nova política, se trabalhou com a ideia de se proteger a Petrobras como também um patrimônio, dá para pensar assim, na medida em que o governo atrela ao mercado, deixa de subsidiar. Muitos críticos, né, a respeito, por exemplo, acionistas, investidores da Petrobras questionavam se isso não prejudicava a relação da empresa dentro do mercado, claro. a competitividade da empresa no mercado. Não, com certeza. Você atrelando, você preserva um pouco a receita da Petrobras. Mas repare que o que afetou efetivamente a Petrobras, porque não é muito difícil de entender. Se você pega 140, chegou a baixar para 30, né? Ou seja, por que caiu a receita da Petrobras? É uma questão aritmética, né? O preço do barril do petróleo. Sim. E outro aspecto essa oscilação. Então, como o governo ele vai se defender dessa oscilação, porque isso vai ter reflexo inflacionário. Não adianta priorizar a receita da Petrobras e, no outro momento, ter reflexo inflacionário, ter uma celeuma social como se teve. O governo tem que balizar isso aí. É a famosa entre a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada. Né? O governo tenta se equilibrar, cada um com a sua visão de mercado, óbvio. Até, só para completar a questão da Petrobras, por exemplo, quando o pré-sal foi descoberto em 2007, 2007, o barril do petróleo era em torno de $140. Para viabilizar a extração lá com petróleo fundo, obviamente, pré-sal, não é fácil. Não é fácil. Aí o barril tinha que ser em torno de 60%. Tá? Desculpe, $60. 60 Ele baixou para baixo de 40%. E aí inviabilizou o pré-sal. E aí isso teve um efeito né, forte na queda das ações da Petrobras. Quando a gente achou que a banca ia pagar, na verdade a banca seguiu recebendo. Então, só para fechar, claro. Nesse cenário, vale a pena substituir a gasolina pelo etanol? Aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, nunca foi muito vantajoso para a gente, né? Tem que ter de 30%, né? Sim. Tem que dar uma diferença, o preço tem que dar uma diferença de 30%, porque o álcool vai andar menos, né? Aqui a nossa questão é com a produção mesmo. Com a produção. A gente está muito afastado da produção. Então tem que dar, a diferença dos dois tem que dar em torno de 30%. Mas eu nunca... Eu me lembro, olha, nunca botei poucas vezes coloquei álcool, foi vantajoso nesse cálculo, né? Exatamente. Bom, enfim, seguimos então esperando qual será também a política do próximo governo. A expectativa é que se mantenha? Vejamos, eu não sei que... Na tua aposta hoje, professor? Pelo que eles estão sinalizando, eles vão partir para privatizar a Petrobras, né? Então vai ser um caminho mais do mercado, assim, deixar o mercado resolver. Regular. Exatamente. Veremos as cenas dos próximos capítulos, porque isso é um tema muito polêmico e é possível que eu convoque mais uma vez o professor para a gente discutir até mesmo essa mudança radical, que seria a privatização da Petrobras. Professor Jaroski, seja sempre bem-vindo. Obrigado por nos dar a luz neste fim do túnel aqui que a gente ainda segue trilhando. Seja sempre bem-vindo.